Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Hoje é a lección 88, subjuntivo en las oraciones temporales. Que raio é isso, né? Subjuntivo em orações temporais. Vamos ver aí, através dos exemplos vocês vão entender. Não é nada de muito complicado, não. No nosso primeiro slide você está vendo. Em las oraciones subordinadas de tiempo, nas orações subordinadas de tempo, es decir, quer dizer, después de cuando, en cuanto, hasta que, mientras, depois de quando, enquanto, até que, ou entre, ou enquanto. Em vez del futuro, se usa el subjuntivo. Né? Essas orações se referem a fatos futuros ligados a outros fatos, né? Uma oração subordinada a outra. Então, a gente vai descobrir que a gente acaba usando o subjuntivo ao invés de usar futuro, como vocês verão nos exemplos, e ficará bem mais fácil de entender. Olha um exemplo aqui. Mañana, quando saldré, quando salga del trabajo, te llamaré. Bom, olha só. Reparem que aqui tem o quando saldré riscado. Ou seja, você poderia falar assim, amanhã, quando sairei, né, del trabajo, te llamaré. Né? Talvez o brasileiro até falasse dessa maneira, amanhã quando eu sairei, não, acho que não, né? Só uma pessoa não muito culta falaria, amanhã quando sairei do trabalho. Ele vai, quando saia, quando sair, o brasileiro gosta muito de usar o infinitivo, né? Quando sair do trabalho, né, te chamarei. Em espanhol, quando salga, que é a forma subjuntiva aí, né, do verbo sair. Então, mañana, cuando salga del trabajo, te llamaré. Não vai usar o futuro, quando saldré, né, que é o sairei. Outro caso aqui. Sin embargo, en las subordinadas temporales, se pode aparecer o presente de indicativo. Repara lá, agora nessas poderão aparecer presente do indicativo nas seguintes condições que nós veremos. Indicando ações regulares. Então, se a coisa que eu vou fazer ela é algo repetitivo, que eu sempre faço, eu uso o presente do indicativo. Nos exemplos vai ficar mais fácil, tá? Que hacemos normalmente com frequência, né? Com as ações regulares que fazemos normalmente com frequência. Então vamos ver aqui o exemplo. Ó. Quando vuelvo a casa, quando volto, olha só, reparem que aí é presente, né? Eu volto. Quando eu volto, aí vai indicar o quê? Que a coisa que eu faço é sempre repetida, é regular, ok? Quando vuelvo a casa, me tomo um café, né? Quando eu volto para casa, eu tomo um café. Isso significa que eu tomo café sempre que eu volto para casa. Cada vez que vuelvo a casa, me tomo um café, né? Igual aí, né? Ações regulares, ou seja, ações regulares que eu faço sempre. Agora você vai ver um caso que a frase parece muito, mas o que indica nessa frase é que a coisa não acontece toda hora. É eventual. Olha lá. Quando vuelve, ou quando vuelvo a casa, né, quando volte a casa, me vou a tomar um café. Eu vou tomar um café. Ou seja, eu não tenho o hábito de tomar café toda vez que eu volto para casa, mas desta vez, né? Quando eu voltar, eu tomarei. Então, quando vuelva a casa, quando volte a casa, tomarei um café. E aí, no nosso slide, né, está dizendo, vou a volver a casa e depois me vou a tomar um café. Vou voltar para casa e depois vou tomar um café. Significa uma sola acción em el futuro. Não vou ficar fazendo isso todo dia, só hoje que eu me deu vontade de tomar um café quando eu voltar para casa. Repararam? E aí, ó, vocês vão ver aí no nosso slide número 4,
que há um quadro, né, para dar uma resumida, né? Uma futura acción, quando mais subjuntivo. Acciones regulares é quando mais indicativo. Então, repararam? Quando a ação futura não vai se repetir, não é algo frequente, eu uso quando mais o subjuntivo. E quando a ação futura ela é, na verdade, algo que eu faço sempre, é o quando com um verbo no indicativo. Continuando aí. Número 3. Las conjunciones antes de que, después de que, né, essas conjunções antes de que ou depois de que, rigem subjuntivo sempre. Então, quando você encontrar essas duas, antes de que ou depois de que, né, sempre vai ser subjuntivo. E não importa se a coisa é habitual ou não, beleza? Então vamos ver. Antes de que vuelva Miguel, antes de que volte o Miguel, hay que limpiar la cocina, né? Tem que limpar a cozinha. Então, algo que vai acontecer lá no futuro, mas não necessariamente todos os dias você teria que fazer isso só porque o Miguel vai voltar. Agora, repare, antes que vuelva Miguel, siempre limpio la cocina. Olha aí, está usando subjuntivo para uma ação que é habitual, ou seja, todo dia antes do Miguel voltar, a criatura limpa a cozinha. Ou seja, no caso dessas duas expressões que nós vimos, vai ser sempre subjuntivo, não vai seguir aquela regra geral que eu falei aí no slide anterior. Ok? Continuando. Número 4. É importante também não confundir uma oração subordinada temporal com uma pergunta indirecta. Isso é um problema sério, deixa vocês entenderem o que é uma pergunta indireta. É importante também não confundir uma oração subordinada temporal com uma pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta? É uma frase afirmativa que, na verdade, tem implícito nela uma ideia de uma pergunta. Ou seja, quando a gente fala assim, adivinha quem chegou? Eu não estou fazendo uma pergunta para a pessoa, eu estou falando só, adivinha quem chegou, beleza? Mas, na verdade, a pessoa vai acabar me fazendo uma pergunta por causa disso. Quem? Né? Então, vai surgir uma pergunta, porque há uma necessidade de se responder a isso, apesar de não ter sido feita uma pergunta, ok? Então, isso é uma pergunta indireta. Em este último caso, o subjuntivo não aparece. Ou seja, quando a gente está fazendo pergunta indireta, não aparece o subjuntivo. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. No sé quando volveré. Repare, eu não estou fazendo uma pergunta para mim, eu não estou fazendo uma pergunta para você. Mas, no fundo, alguém vai ter que responder isso, né? Quando será? Olha o quando aí, para que seja respondido por alguém que não tenha sido sequer perguntado. Eu não sei quando eu voltarei. Alguém fala, na semana que vem, fulano. Dá uma resposta, apesar de eu não ter feito uma resposta. Mas olha aí, volveré, futuro. Não foi colocado na pergunta indireta, verbo no subjuntivo. Bem, então, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.